Muito bem, meus irmãos, eu quero convidá-los a fazermos a leitura bíblica no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Leremos os versos 13 a 18. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos 13 a 18. O texto diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém, irmãos? Nós vamos orar mais uma vez. Deus Todo-Poderoso, te rogamos em nome de Jesus, que nos ajudes a entender toda a mensagem que está presente nesse texto, e que dessa forma faça crescer no nosso coração a esperança que temos no Senhor, e o entendimento a respeito daquilo que o Senhor quer de nós enquanto igreja do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Muito bem, eu gostaria do auxílio, talvez uma variação na energia. Talvez tenha que trocar de tomada. Quando apita assim é porque está tendo uma variação na energia. Não, aí não, só se for do outro lado. Pastor Helena é aquele que me salva nesses momentos. Muito bem, espero que tenha sido o último apito. Exatamente. Muito bem, meus irmãos. Eu quero compartilhar algo com os irmãos que veio no meu coração nessa tarde, enquanto eu meditava nesse sermão da noite. A gente tem falado sobre os desafios da Igreja Batista no Granbury. E a gente tem trazido algumas propostas para os irmãos, né? Nós estamos às portas de iniciarmos as nossas construções, né? Aliás, essa semana me deu assim um nervoso. Eu falei: olha, a gente não consegue fazer esse negócio andar, e a gente está tentando reunir com a arquiteta, tem que fazer um desenho, a igreja precisa conseguir enxergar aquilo que vai ser feito para poder decidir, e a gente não consegue fazer isso andar. E quando foi ontem, eu levantei cedo e falei: vou para a igreja. Catei lápis, borracha, régua, catei uma trena digital, vim para cá, saí medindo esse negócio, fiz os desenhos, mandei para a comissão de obra, né, conversamos ali, já estamos praticamente, pelo menos para que a igreja possa entender o que vai acontecer, já estamos com a coisa alinhada. Estamos com problemas mesmo. Vamos lá. Aí temos esse desafio. O desafio, eu acho que é a variação da tensão mesmo, Leandro. Estava acontecendo isso lá em cima também. É alguma coisa na rede. É alguma coisa na rede. Aí, vamos abraçar a obra. E é um desafio, né? Temos algum dinheiro em caixa, mas é um grande desafio. Mas vamos conseguir. Vamos fazer porque não é um capricho. É uma necessidade para promovermos o crescimento do trabalho da igreja. Bom, temos outro desafio. Temos o desafio da igreja multiplicadora. Vamos com um grupo agora, nessa semana, lá em Águas de Lindóia, participar do treinamento. Já tem alguns irmãos, membros da igreja, que já
fizeram um treinamento, enfim, vamos implementar essa visão, vamos desenvolver trabalho de pequenos grupos, vamos aprender a cuidar de gente, discipulado um a um. É um grande desafio. Será que vamos conseguir? Certamente vamos conseguir. Estamos com o desafio de fazermos crescer o trabalho em igrejinha. Então, a igreja já aprovou, nós já estamos com um missionário lá à frente do trabalho, vamos implementar o projeto Viver lá e também vamos trazer a proposta, né, do programa Viver aqui para a nossa igreja, um trabalho para cuidar e proteger crianças e adolescentes. Mas que desafio é esse, né? Vamos conseguir fazer isso? Sim, vamos conseguir fazer. E por que eu tenho tanta confiança de que vamos conseguir fazer isso? Porque somos a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo é a igreja vitoriosa. A igreja de Cristo é a igreja que é impossível impedir o crescimento dela. Não há o que possa fazer isso. E é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos nessa noite. Porque quando nós temos a compreensão, e é muito importante que nós busquemos isso, a compreensão adequada sobre quem é a igreja, né? Nesse tempo em que nós temos tantas pessoas desigrejadas, né? Alguém já disse que a população desigrejada talvez seja tão grande ou maior do que aqueles que estão nas igrejas. E as pessoas têm acreditado que podem servir a Deus fora da igreja. As pessoas têm acreditado que podem promover o reino de Deus, ou fazer a vontade de Deus, serem crentes em Jesus Cristo sem estar na igreja. E a gente não nega que algumas igrejas, às vezes, se afastam tanto do propósito de Deus para a existência delas, que acaba criando muitas feridas nas pessoas. Mas isso não faz com que Deus desista do seu projeto. E o projeto de Deus para abençoar as nossas vidas e para promover a glória dele, a salvação, é a igreja. Então eu quero pensar com os irmãos essa noite sobre o tema Igreja Vitoriosa. Não apenas a Igreja Batista no Grambiri, mas a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é a Igreja vitoriosa. E o texto que nós lemos, ele serve de base para que nós possamos fundamentar isso, embora tenhamos outros textos. Por que a igreja é vitoriosa? Primeiro, porque o alicerce da igreja é Cristo. Ele disse para Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra! A tradição romana afirma que Pedro é o alicerce da igreja. E, na verdade, Pedro tem sido o alicerce da igreja romana, assim como tantas outras religiões cristãs, ou tem os seus fundadores, né, vivos ali, que de certa forma são celebrados, ou tem aqueles que já morreram e que de alguma forma são ícones, né, são pessoas que são admiradas porque fundaram aquela religião, mas morrem e são substituídos por outros. Outras pessoas tão falhas e limitadas quanto Pedro foi. Tão falhas e limitadas quanto os fundadores da religião foram. Jesus não disse: Pedro, sobre você eu edificarei a minha igreja. Não, ele não disse isso. O que Jesus disse foi: tu és Pedro. A palavra traduzida aqui é a palavra Petros, lasca de pedra, pedrisco, pedra pequena. É isso. Mas ele diz: sobre esta pedra, Petra, são duas palavras diferentes. Petra é uma grande rocha. E que rocha é essa? Sobre a qual Jesus disse que edificaria a sua igreja. A rocha é a afirmação que Pedro fez diante da pergunta de Jesus: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É sobre essa verdade poderosa e viva que a igreja vem crescendo ao longo dos séculos. Verdade encarnada, Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, a Bíblia diz:
Eu sou, Jesus dizendo de si mesmo, o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade encarnada. A igreja também é edificada sobre a verdade verbalizada e escrita, a palavra de Deus. Quando Jesus orava ao Pai, em João capítulo 17, versículo 17, ele disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Por isso, nenhuma perseguição, nenhum escândalo, corrupção, mesmo de líderes das igrejas, ou por causa da imaturidade de crentes, nenhuma dessas coisas jamais pode impedir o crescimento da igreja. Pois todas as vezes que os servos fiéis de Deus se dispuserem a caminhar em direção à vontade de Deus e trabalhar na promoção do reino de Deus, esses vão encontrar, na direção e na inspiração do Espírito Santo, e na leitura e no estudo da palavra de Deus, a direção certa para caminhar e fazer a vontade de Deus. Porque o Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo, habita em nossos corações, e a palavra de Deus está nas nossas mãos. A verdade encarnada e a verdade escrita nos dão direção. Não importa que tipo de problema ou obstáculo a igreja enfrente. Se a igreja está em Cristo, ela sempre será vitoriosa. Não importa o obstáculo, não importa a dificuldade. Somos igreja de Cristo. Somos edificados sobre a verdade que é Jesus Cristo. Por isso somos igreja vitoriosa. Em segundo lugar, a igreja é vitoriosa porque a igreja pertence a Cristo. A igreja não apenas foi fundamentada sobre Cristo, a igreja é de Cristo. Jesus diz: eu edificarei a igreja. Não, ele disse: eu edificarei a minha igreja. A igreja é de Cristo. A igreja não é uma invenção humana, não é fruto dos caprichos, da criatividade ou da ganância humana. A ganância humana às vezes usa a ideia de igreja para tentar tirar proveito. Mas a igreja não foi invenção humana. Também não podemos afirmar que ela não é uma mera organização, muito menos um clube de amigos, uma religião. Não, a igreja não é isso. A igreja é a agência redentora que representa os interesses do reino de Deus aqui na terra. E não importando a forma de governo que ela adote, nós somos um governo democrático congregacional. Existem outros governos de igreja, inclusive o sistema de governo monárquico, onde tem um dono, onde tem alguém que manda em tudo. Mas não importa que tipo de governo ela tenha, nem a maneira como ela se faz representar em suas reuniões de trabalho, e nem mesmo a possibilidade de um eventual líder que esteja se corrompendo e que esteja à frente da igreja. Eu me lembro, alguns anos atrás, um pastor comentando sobre uma pessoa que havia se convertido numa igreja, na pregação do pastor da igreja. Ela foi batizada por aquele pastor, e algum tempo depois descobriram que aquele pastor estava vivendo em adultério, estava envolvido com um monte de coisas erradas. O pastor foi exonerado da igreja, e aí aquela mulher ficou com o coração dela apertado, e ela perguntou: gente, como é que fica a minha salvação? Porque era ele quem estava pregando, quando eu aceitei Jesus, foi ele que me batizou, como é que fica a minha salvação? Fica muito bem, obrigado. Por quê? Porque quem alcançou o coração dela não foi o pastor. Quem alcançou o coração dela foi a palavra que ele pregou. E a palavra de Deus tem poder, ela é viva. Não importa quem seja a ferramenta, o instrumento que a comunique. É claro que a gente sempre deseja que as pessoas que comunicam a palavra, que elas tenham vida, até porque quando a pessoa ouve a palavra, ela volta os olhos para aquele que está pregando, e o ideal é que ela encontre nesse vaso, ainda que um vaso frágil, ainda que um vaso de barro, que traz em si esse tesouro dentro, mas o que se espera é que essa pessoa ela tenha um comprometimento com essa verdade que ela está pregando. Mas ainda que não tenha,
O poder da palavra, o poder transformador da palavra, independe daquele que a pregou. Então, não importa se a pessoa é santa ou se ela não é tão santa. Pregou a palavra transforma. A igreja não pertence e não pode ser contida e nem definida por uma nação, por um povo, uma cultura, uma raça. Não pode, a igreja é mais do que isso. A igreja é formada a partir de pessoas que, reconhecendo Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e Senhor, e confessando os seus pecados, entregando sua vida a Jesus, passam a pertencer a Cristo, tendo sido comprados pelo seu sacrifício. Então, a igreja não salva ninguém. A igreja, ela é formada a partir dos salvos. Quem salva é Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Não fomos salvos por qualquer coisa preciosa desse mundo. Fomos salvos pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Entregou a vida dele, derramou o seu sangue, para que pela fé nele nós pudéssemos ter salvação. Então, esses crentes, esses que creram, feitos filhos de Deus, de todas as tribos, línguas, raças e nações, de todas as classes sociais, em todos os tempos, vão sendo acrescentados à igreja de Cristo. A igreja pertence a Cristo, porque é formada por pessoas que entregaram a vida a Cristo e a Ele pertencem. Por isso a igreja é dele. Por isso a porta de entrada da igreja não é a porta do templo, não é a porta do salão de culto, porque na verdade a gente chama isso aqui de templo, mas nem deveríamos chamar de templo. Por quê? Porque Deus não habita aqui. Isso aqui é um salão de culto. O templo da habitação de Deus é o seu coração. É aí que Ele quer habitar. Somos feitos templos da habitação do Espírito Santo de Deus. Então, a porta de entrada da igreja não é a porta do templo, nem a sua assembleia reunida. Vamos aceitar alguém como membro da igreja. Então, a pessoa ingressou na igreja, ingressou na organização igreja. Na igreja espiritual, ele ingressou no dia que ele aceitou Jesus como Salvador. A porta de entrada da igreja não é nenhum artifício legal que integre alguém ao rol de membros da igreja. Opa, vamos aceitar por aclamação, vamos assinar um papel, vamos, enfim, não sei o que as pessoas podem ainda inventar, né? Mas não é nenhuma dessas coisas. A porta de entrada da igreja é o arrependimento e a fé em Jesus Cristo. É a entrega total e incondicional a Ele, recebendo como único e suficiente Senhor e Salvador. Essa é a porta de entrada da igreja. Então, você que está aqui nessa noite e que ainda não tomou uma decisão por Cristo, você pode integrar a igreja hoje, abrindo o seu coração e confessando Jesus como Salvador. O milagre acontece hoje, imediatamente, a sua fé, a sua pública profissão de fé, a sua decisão, o seu arrependimento. Então é isso, ingressou na igreja. Aqueles que se entregam a Cristo, o que a Bíblia diz a respeito deles? Romanos capítulo 8, versos 38 e 39, o texto diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Colocou a vida na mão de Cristo, está seguro para sempre. Ingressou na igreja de Cristo, está seguro para sempre. Cristo garante a vitória a cada crente. Os crentes formam a igreja, por isso a igreja é vitoriosa. Se estamos com a nossa vitória garantida enquanto crentes,
e somos parte da igreja, é impossível que a igreja deixe de alcançar aquilo que é o propósito de Deus para a vida dela. Igreja vitoriosa, em terceiro e último lugar, porque a igreja vive pelo poder de Cristo. Jesus diz: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra aqui traduzida por inferno é a palavra Hades, que significa morte ou sepultura. Portanto, as portas da morte, Jesus está dizendo, não poderão conter ou impedir a obra realizada pela igreja, no poder de Jesus Cristo. Não há como impedir. Aqueles que são alcançados pelo poder de Deus, através da fé em Jesus Cristo, nem a morte pode anular essa obra, esse milagre de Deus. Há duas verdades, portanto, que estão presentes nessa declaração. Qual é a primeira? A primeira verdade é: nenhuma força ou obstáculo deste mundo pode impedir o avanço da igreja na proclamação do Evangelho que produz vida eterna. Nada pode impedir que a igreja avance. Irmãos, eu tenho visto nos nossos dias, às vezes, algumas coisas estranhas no meio evangélico, né? O pessoal diz assim: não, olha, o evangelho não tá avançando aqui na cidade, porque, né, eu ouvia muito isso de um movimento neopentecostal lá em Valença. O pessoal dizia assim: porque o céu está de bronze. E eu dizia: o que é isso, né? Então, o que temos que fazer? Nós temos que nos reunir, os líderes, e temos que subir no monte mais alto da cidade, erguer as mãos sobre a cidade, para quebrar essa maldição, para que o evangelho possa alcançar a cidade. Um desses grupos, existe uma igreja, uma catedral católica lá na cidade, e um desses grupos reuniu um grupo de crentes um dia, e fizeram uma marcha em volta da igreja, 7 vezes, igual Josué fez E aí eu fico olhando essas coisas e falo assim: de onde esse povo tira essas coisas, né? A gente precisa entender o que é igreja. Não é esse trabalho, né, de orar para derrubar o templo. Aliás, aconteceu uma coisa muito curiosa, porque, na verdade, deram 7 voltas para a igreja cair, e a igreja não caiu, né? Mas logo na semana seguinte teve um vendaval terrível, e aí arrancou o telhado daquela igreja, exatamente daquela igreja. Eu disse: olha, Deus, ele né, tem o jeitinho dele de dar os recados, né? Enfim, nada pode impedir o avanço da igreja. A igreja é de Cristo, ela vai proclamar o Evangelho, não precisa subir no monte, precisa dar volta em torno das expressões religiosas que a gente entende que não estão ajustadas com a vontade de Deus. Não, a gente tem que pregar o Evangelho. Ah, mas existe um poder satânico sobre a cidade. Eu fico imaginando o poder satânico sobre as cidades gentias, onde o Paulo foi pregar o Evangelho. E a Bíblia não diz que ele reunia os líderes e ia para o monte para poder erguer as mãos. O que Paulo fazia era pregar o Evangelho. E na medida que pregava o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, as pessoas iam crendo e iam sendo salvas. Durante toda a história da igreja, a partir do próprio Senhor Jesus, os crentes fiéis sempre sofreram perseguição. Primeiro dos judeus, depois dos romanos, a seguir da igreja romana estatizada, e agora nos tempos modernos, por organizações políticas, por grupos religiosos fundamentalistas. Todos os dias a gente ouve em países em que tem religiões contrárias ao cristianismo e fundamentalistas daquelas religiões, nós ouvimos falar sobre perseguição de crentes, igrejas que são depredadas, enfim. A igreja sempre sofreu essas perseguições, essas oposições. Mas nada disso tem impedido o avanço da igreja, que em todos os cantos do planeta tem levado pessoas a experimentar a vida que há em Deus.
Não há como impedir o crescimento da igreja. A igreja que prega a vida eterna, através do conhecimento do Evangelho. João capítulo 17, verso 3, Jesus ora ao Pai e ele diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. As pessoas que creem no Evangelho, elas são reconciliadas com Deus, elas passam a conhecer Deus intimamente, e Jesus diz: vida eterna é isso. A vida eterna começa aqui, começa agora, através do comprometimento com o Senhor Jesus Cristo. Aqueles que estavam escravizados pelo pecado e pelo poder do diabo, têm encontrado a libertação e a vida eterna através do Evangelho que é pregado e vivido no poder de Cristo. Agora, qual é a segunda verdade que está presente nessa declaração de Jesus? A segunda verdade é que aqueles que morrerem em Cristo não permanecerão mortos para sempre. O que a Bíblia nos assegura é que o poder que operou no ministério de Cristo e que também o ressuscitou dos mortos é o mesmo poder que opera em nós, a igreja. Romanos 8, verso 11. O texto diz: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. A Bíblia está dizendo que Jesus desenvolveu o seu ministério no poder do Espírito Santo, e que foi ressuscitado dos mortos no poder do Espírito Santo. E a Bíblia diz que no momento em que você creu em Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo passou a habitar em você. Então ela está dizendo que esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus vai ressuscitar você. Somos a igreja de Cristo. Estamos seguros nas mãos dele. Um dia todos os crentes ressuscitarão, formando a igreja gloriosa, que viverá para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Porque o poder de Cristo opera na igreja. A igreja é vitoriosa. Então, meus amados irmãos, não importa quais desafios nós tenhamos que abraçar para promover o crescimento do reino de Deus aqui neste lugar e no mundo, porque somos responsáveis por levarmos o Evangelho até os confins da terra. Não importam as dificuldades e os obstáculos que o diabo crie para tentar impedir que a igreja avance. Se nós estamos comprometidos com Cristo, se a nossa vida está nas mãos dele, então não há o que possa impedir o avanço da igreja. Somos a igreja de Cristo e é um privilégio para cada um de nós participarmos dessa igreja. Amém? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos orar nesse momento. Eu não sei, eu não conheço o coração de todos os que estão aqui, mas não podemos terminar uma reunião como essa sem criarmos uma oportunidade para que você que ouviu e que entendeu o plano de Deus para a igreja e que entendeu que Deus quer que você faça parte dela, nós não podemos deixar de dar a você essa oportunidade. A oportunidade de ouvir, ouvindo essa palavra, declarar Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. E permitir que pelo milagre de Deus você faça parte dessa igreja, não apenas da Igreja Batista no Granbury, mas da Igreja de Cristo, a igreja que é formada por todas as pessoas que creem em Jesus Cristo em todos os lugares e em todos os tempos. Você deseja tomar essa decisão e entregar sua vida a Jesus nessa noite? Se você deseja, eu quero convidar você a orar comigo. Talvez você diga: pastor, como é que eu faço isso? Você ora e confessa a Jesus. Você deseja fazer isso? Então ore comigo dessa forma. Diga assim: Santo Deus e Pai que está nos céus, obrigado por ter me trazido aqui nessa noite. Obrigado porque ouvi a Tua palavra, depois de ver a Tua igreja adorando o Senhor e expressando a alegria de servir ao Senhor.
E ouvindo a tua palavra, eu entendi que o Senhor criou a igreja. E que a igreja ela é formada por pessoas que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador. E que são transformados em teus filhos. E eu quero isso para a minha vida. Eu reconheço que eu sou pecador e eu não quero mais viver essa vida de pecado que entristece o seu coração. Eu reconheço que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Eu quero ser beneficiado por essa obra de salvação. Então, Senhor, perdoa meus pecados. Me receba como teu filho. Faz habitar no meu coração o teu Espírito Santo, para que o meu coração seja cheio da tua alegria e eu tenha essa segurança eterna. Eu quero fazer parte da tua família, Senhor. Eu quero fazer parte da tua igreja. É esse o desejo do meu coração. Eu oro em nome de Jesus.